Oi, sou Isabela Moresco e agora eu vou resolver a prova 1 de Física do segundo semestre de 2018. A primeira questão se tratava de um sistema onde tinha dois tanques ligados em série. A vazão era constante e as concentrações eram variáveis. Então, nessa questão ele pedia para fazer o diagrama de blocos como se fosse no Scilab. Então, para isso eu deveria achar as funções de transferências, né, da entrada e saída. Para isso, eu fiz o balanço de componente nos dois tanques, né, fazendo as manipulações. Eu chegava, então, na G1 e G2, que são as funções de transferências dos dois tanques, transformando ela aqui na forma padrão, né, da função de transferência. Eu tenho 1 sobre o volume 1 sobre a vazão, que seria o delta 1, S mais 1, né? E isso seria mais ou menos a mesma coisa para G2, o tanque 2. Só mudaria o volume do tanque. Nesse caso, nessa questão, o volume do tanque era o mesmo dos dois tanques. Certo? Então, para fazer diagrama de blocos, no Scilab, né, seria a entrada vezes a função transferência. Isso dá a saída. E como ele é ligado em série, seria de novo essa entrada vezes a função transferência 2, que me dá a saída final, né, que é o C2. Então, seria o CI vezes o G1. Isso me dá o C1. E o C1 vezes o G2, que me dá o C2. Depois ele pede para eu explicar como seria feito o pulso e impulso no Scilab. O pulso, que seria isso daqui que ele sai do 0, vai até o 5, concentração 5, onde ele permanece por 0,25 minutos. E depois retorna na concentração 0. Eu posso dividir ele em duas partes, onde seria essa concentração de 5 por 0,25 minutos e mais uma baixa na concentração, né? Então, somando isso, eu tenho esse meu pulso total aqui. O impulso, eu sei que a magnitude do impulso equivalente vai ser igual à área, né, do pulso. Então, eu faria o 5 vezes 0,25, que me daria a magnitude do impulso. Isso, o impulso sendo ele dado num pequeno espaço de tempo, né? Então, a segunda questão se trata de um sistema onde tem um tanque de agitação e ele recebe um calor aqui por um sistema elétrico e ele perde calor devido ao vento na parte externa. Então, ele me dá aqui como funciona, né, esse calor que está sendo perdido, me dá alguns parâmetros que são constantes e pede a função de transferência da saída, que seria a temperatura que sai aqui, pela velocidade do vento. Então, primeiramente, eu fiz um balanço de energia, né, que seria essa diferença aqui, pela temperatura que entra e sai, o calor que está sendo recebido, né, pelo aquecimento elétrico, menos o calor que está sendo perdido pela ação do vento. Substituindo as equações, eu chego nessa equação 1, e eu posso perceber que ela não é linear, que ela tá dependendo aqui do tempo e da velocidade do vento, e eu não consigo isolar ela. Sendo assim, para achar a função de transferência, eu preciso linearizar essa função. Certo? Então, eu sei, né, passando aqui para desvios, né, então eu sei que esse meu T menos d barra, que é no steady state, eu tenho desvio, do mesmo jeito com a velocidade do vento, e fazendo as derivadas, né, em relação à temperatura e a velocidade do vento dessa função aqui, né, que seria tudo isso, eu chego nessas derivadas e substituindo, eu tenho essa equação linearizada aqui. Agora, aplicando o Laplace,
a minha função linearizada, eu consigo chegar nessa equação em função de S, né? E isolando agora, sim, a entrada, que é a velocidade do vento em função de desvio, e a saída, que é a temperatura em desvio, a gente pode encontrar a função transferência, que seria isso daqui. Na questão 3, se trata também de dois tanques ligados em série, porém, nesse caso, eu tenho ação de válvulas, né, onde eu trato elas como uma resistência, fazendo analogia com a lei de Ohm. Então, eu tenho uma diferença aqui dos níveis, né, dos tanques, vazões diferentes entrando, duas válvulas, né, de controle e uma variável de saída aqui. Certo? Então, ele me pede para achar as funções de transferências desses parâmetros e eu construí o diagrama de blocos. Então, primeiro eu fiz o balanço de massa para os dois tanques, fazendo todas as substituições, análises e isolando a entrada da saída, eu chego nessas duas equações aqui, para o tanque 1 e para o tanque 2. Lembrando que no tanque 1, o que está entrando seria esse meu QI1 aqui, né? E o Q1 que está saindo aqui, ele depende dessa válvula. E também ele depende dessa variação aqui dessas alturas. Como a gente percebe que no tanque 1 o nível é maior do que esse, eu tenho que fazer essa diferença, né? Pra saber, pra analisar esse minha vazão 1 que tá saindo. Então ela depende dessa diferença aqui e dessa resistência da válvula 1. Já no tanque 2, eu tenho essas duas vazões aqui entrando. Então o Q1 que eu tinha achado aqui, né? Mais esse QI2 que tá entrando aqui, que foi o que eu fiz aqui. E menos o Q3, que é o que tá saindo aqui, que vai depender só desse nível do tanque 2, certo? Claro, analisando junto com a resistência dessa válvula 2, que seria essa expressão. Sendo assim, eu chego, então, nessas duas equações aqui, para o balanço de massa dos dois tanques. E considerando os desvios, né, que ele pede em desvios, e aplicando o Laplace, eu tenho, então, para o tanque 1, essa equação, e eu percebo que eu consigo separar ele em duas funções de transferências, porque eu vejo que esse meu desvio aqui da altura 1, do tanque 1, ele depende de dois parâmetros, né? Do vazão de entrada e também do meu nível do tanque 2. Então, esse meu parâmetro aqui do H1', que é o desvio da altura 1, vai depender de dois parâmetros, então ele vai ter duas funções de transferências. Então, chamando isso aqui de A e isso de B, né, essas duas funções de transferências, eu sei que o H1', que seria a saída, né, e o QI1', que seria a entrada, é igual a A, que é essa função de transferência aqui. Do mesmo jeito, para a função de transferência em relação a H1 e H2', que seria o B. Pro tanque 2, da mesma maneira, eu isolando, né, essa equação aqui que eu tinha achado no balanço de massa, aplicando os desvios e a Laplace, eu chego na mesma análise, apenas mudando as funções de transferências e as entradas e saídas. Do mesmo jeito, eu encontro duas funções de transferências, né, para saída do H2', e tendo a entrada como o QI2 e o H1'. Fazendo o diagrama de blocos, então eu tenho duas entradas, que seria o QI2' e o QI1',
e duas saídas, que seria o H1' e o H2'. Então, como eu vi aqui, o QI2' entra, multiplica a função transferência C e sai o H2'. Então, ele sai o H2'. Do mesmo jeito pro QI1'. Multiplica pela função transferência A e sai H1'. Certo? Agora, entre esses dois parâmetros aqui, eles dependem um do outro. Então, o H2' entra, sai, sendo igual ao H1' vezes o D. Então, o H1' vezes D sai o H2'. E o H1' sai sendo H2' vezes B. Então, H2' vezes B sai H1'. E isso eles se somam, né? Porque como eu vi aqui, são dois parâmetros que estão se somando, né? São dois, ele depende de dois parâmetros de desvio. Então, por isso que tem a soma aqui. A quarta questão se trata de um tanque esférico, onde entra uma vazão inicial aqui por cima e sai uma final aqui por baixo. E pede para achar uma expressão que relacione a altura, o nível, em função do tempo. Ele me dá um step, né, nesses dois fluxos. Então, primeiro eu preciso achar uma relação aqui desse raiozinho que eu chamei de WT sobre 2 em função do meu nível, que tá variando também. Então, eu fiz aqui uma relação trigonométrica e cheguei nessa relação aqui de WT sobre 2 em relação ao nível. Então, eu fiz um balanço de massa e usei, substituindo, né, a minha massa por ρV e o V por área vezes altura, eu usei a minha área como se fosse πr², que seria a área do círculo aqui, né, onde está o nível do fluido. Então, a minha área seria πr². O meu R, nesse caso, é então esse meu WT sobre 2, que eu achei aqui. E assim eu consigo relacionar o meu fluxo, né, que tem um step, com a área, e deixando tudo isso em relação à derivada de H, do nível. Isolando a minha derivada, eu vejo que essa minha função não é linear, né, porque ela tá dependendo do nível e dos dois fluxos. Fazendo aqui as derivadas dessa função aqui, né, no steady state para linearizar ela, eu chego nessa função aqui para o meu Q inicial e nessa aqui para meu Q final. E isso aqui do H vai ser zero, porque quando eu faço essa minha derivada, os fluxos, né, no steady state são constantes. Então, aqui vai zerar, por isso que essa derivada vai ser zero. Voltando aqui com minha função já nos desvios e linearizada, aplicando Laplace agora, eu chego nessa expressão, certo? Em S. Aplicando o step nas vazões, né, eu tenho aqui o step na entrada é 3 e na saída é 2. Então, eu chego nessa expressão, então 3 sobre S menos 2 sobre S é igual a 1 sobre S. Passando e dividindo esse S aqui, eu fico com 1 sobre S². E pela tabelinha de Laplace, né, aplicando a Laplace inversa, eu tenho que esse 1 sobre S² equivale a uma rampa, que seria esse meu T aqui. Então, eu tenho que a relação final de nível em função do tempo seria essa expressão aqui.